Senhoras e senhores, eu saúdo a todos com a paz de Cristo. Muito obrigado por vocês estarem aqui curtindo e também compartilhando. Sou muito feliz, pessoal, por você que compartilha meus vídeos, joga nos grupos de família, joga aí grupo de brechó, de compra e venda, pode jogar em tudo, pessoal. A informação verdadeira, ela tem que circular, porque a falsa, ela circula com muito mais velocidade. Então, a gente tem que disseminar também a notícia séria, importante e verdadeira. Porque senão, pessoal, as pessoas acabam acreditando em mentiras e depois acabam até passando vergonha, porque elas compartilham isso nas suas redes sociais e depois tem que ir lá e tirar. Ou então virar uma chacota, né? Pela outras pessoas que são informadas. A gente tem que sair, eu sempre falo, né, pessoal, sair do cercadinho. O que é o cercadinho? Muitas vezes você fica ali, é claro que não são todos, fica aquele grupo ali onde chega muita mentira, né, pessoal? Então, veja bem, e aí deixa de assistir, deixa de ver, talvez em outros sites, em outras meios de comunicação, e muitas vezes ali dentro, veja, tem alguém com má intenção. E aí a pessoa, ela se infiltra ali. Isso aconteceu nos grupos aí do presidente Bolsonaro, há poucos dias, né? Saiu uma decisão falsa, né, de pessoas que estavam ali dentro com má intenção, disseminou na frente dos quartéis aquela mensagem e acabou enganando as pessoas, né? Acabou enganando as pessoas e muita gente até ajoelhou, chorou, e aquilo foi gravado e as pessoas viraram chacota. Por quê? Deixa de buscar informações sérias, muitas vezes, e pessoas com má índole se infiltram nesses grupos para disseminar também muita mentira por aí. Tem pessoas, pessoal, maldosas, né? Tem pessoas muito maldosas neste nosso país. Sinceramente, a gente está até com medo do tal do ser humano, né? Alguns, meu Deus do céu, isso é tanta coisa que a gente vê que fica assustado. Então, hoje, dia 20, saiu mais uma notícia, né? Do Ministério Público Militar, né? Nós temos o STM militar e nós temos o Ministério Público também militar aí que expediu aí um mandado de prisão para o ministro Alexandre de Moraes, né? Veja bem, ó, Ministério Público acatou, né? Não é nem expediu, porque esse nome expediu ele não existe, né? Quem expede mandado de prisão é o juiz. Mas a notícia, quando ela é falsa, a pessoa, muitas vezes, ela não conhece o sistema jurídico. Então, ela coloca expediu, ela coloca um monte de coisa. Se a pessoa tiver um conhecimento na área jurídica, já vê que não é verdade, né? Mas aqui, falaram aqui assim, ó, o Ministério Público acatou pedido de prisão do ministro Alexandre de Moraes. Outra coisa, o Ministério Público, pessoal, ele é um órgão auxiliar ali, né? Ele é um órgão ali. O Ministério Público ele não pode pedir prisão. Ele opina, né? Ele pode opinar pela prisão. Mas o juiz é que solta. Quer um exemplo? O que está aí falando aí nas redes sociais o tempo todo? A soltura aí, a liberdade do ex-governador Cabral. O Ministério Público, isso eu estou falando um exemplo, pode ter, não é o caso, mas pode ter opinado contra a soltura, por exemplo. Mas o juiz, ele pode ir contrário. Você deu para entender? O Ministério Público pode ir a favor e o juiz contra. O juiz, ele não segue e nem deve seguir o Ministério Público, né? Então, a gente tem que imaginar o Ministério Público com um órgão que não tem competência para prender ninguém, tá? E sim opinar pela soltura ou até mesmo a prisão. Veja, e você acho que deve ter recebido aí, alguns ficaram tão felizes, dando graças a Deus, etc, etc e tal. Veja bem, aqui a notícia. Circula nas redes sociais uma mensagem que diz que o Ministério Público Militar, que é o MPM, né, acatou o pedido de prisão preventiva, pastor. Preventiva, hein? Aquela que não tem prazo para terminar.
contra o presidente do STF, TSE. Ele é o presidente do TSE e ministro do STF, né? Alexandre de Moraes. O Ministério Público Militar afirma que não procede a informação de que o MPM teria, entre aspas, aceitado o pedido de prisão do ministro Alexandre de Moraes. O órgão, pessoal, o Ministério Público Militar ressalta que a alegação nem sequer faz sentido processualmente, uma vez que pedidos de prisão são aceitos ou rejeitados pela Justiça e não pelo Ministério Público Federal. Foi o que eu acabei de falar. Eu nem tinha lido isso aqui, foi o que eu acabei de falar. Ministério Público, pessoal, ele não pode ele pode até votar favorável à prisão, mas quem decide é o magistrado. A assessoria jurídica do Procurador-Geral de Justiça Militar esclarece ainda que há processos em que houve a intimação do Ministério Público Militar, mas essas intimações foram para dar ciência de decisões do STM, de negativa de seguimento a pedidos relativos à prisão do ministro Alexandre de Moraes. Isso ocorre porque os temas tratam de matéria estranha à competência do STM, ou seja, que não são de responsabilidade do tribunal. O STF, por sua vez, também esclarece que, entre aspas, não cabe ao Ministério Público Militar expedir mandato de prisão, e sim ao Poder Judiciário, que vai ao encontro que eu acabei de falar. Fecho aspas. Acrescenta ainda que, além disso, pela Constituição, os ministros do STM têm prerrogativa de foro do próprio tribunal. Por isso, não faz sentido qualquer pedido ao STM. Pessoal, tudo que nós estamos lendo aqui, olha a diferença de você ter um advogado que te explica a verdade, que sai do cercadinho. Eu falei para vocês aqui, o STM não tem competência para julgar ministro do STF, né? São órgãos distintos. O STM julga ali os militares. Ou, outro caso aí, uma insegurança aí de fronteira. É outra coisa, eu estou falando no caso real. Então, isso vai de encontro ao que eu falei para vocês semana passada. O STM lavou as mãos, pessoal. Ele não... ele arquiva todos os pedidos qualquer pedido aí de ministro do STF. E, pelo amor de Deus, pessoal, vamos aprender. Você, muitas vezes, uma senhora me mandou uma mensagem onde falou assim: doutor, eu adoro suas lives, porque o senhor, como advogado, o senhor fala palavras simples que a gente consegue entender. Que até postei no meu Instagram, tá aqui embaixo, depois você vê lá nos stories aí, você vai ver o que ela escreveu. Então, pessoal, essa pessoa falou assim: Ministério Público pediu a prisão de Moraes. Aí um monte de gente pula de alegria e tal. É o MP, pessoal. Veja, eu sempre falei para vocês, e vou repetir. A casa responsável para julgar ministro por impeachment ainda, pessoal, é o Senado. Então, esquece STF, esquece STM, esquece Ministério Público Militar. O Ministério Público pediu a prisão. E daí? Um exemplo. E se fosse verdade? E daí? O STM poderia negar, e negou. E negou. Esses pedidos daquele juiz, Wilson, passou pelo Ministério Público. Passou por lá e chegou no STM, que são os juízes. Tá, pessoal? Ministério Público é promotor. Não tem nada a ver com juiz. No Ministério Público não existe juiz, existe promotor. Promotor não prende ninguém, tá? Não prende ninguém. Ele opina. E o juiz não está nem aí. Se ele quiser, bem. Se ele não quiser, ele solta, ele prende, é ele que decide. Então, veja bem. Esses pedidos passaram pelo Ministério Público Militar, eles deram uma olhadinha, jogaram para o STM, o STM foi lá e, travou. Então, pessoal, quando você receber alguma coisa aí de prisão, de ministro, inclusive do STF ou TSE,
é fake news, tá? É fake news, é mentira falsa, tá bom? Isso é um processo longo, duradouro, pelo Senado. E isso não vai acontecer esse ano. Mas, doutor, não vai, porque eles já estão de recesso. Já estão de recesso. E se Pacheco for reeleito, piorou. Aí que não teremos mesmo de novo, né? Nenhum processo de impeachment vai à frente. Então, pessoal, o Alexandre de Moraes, assim como os outros ministros, eles estão blindados. Vamos falar do ministro Alexandre de Moraes. Ele está totalmente blindado pelo STF, STM, Ministério Público Estadual, Federal, Militar e TSE. Essa é uma verdade. E eu não estou aqui querendo fazer propaganda para o ministro, não. Eu não. Eu, como advogado, eu vejo muita coisa errada. Mas o que nós estamos falando é a realidade. Bolsonaro entrou com uma ação contra Alexandre de Moraes, perdeu. O STF falou assim, aqui não cabe isso. Ele está certo. O ex-juiz entrou no STM. O STM falou o quê? Não, nós não somos competentes para julgar ele. E vai entrar onde? No TSE? Lá ele é o presidente. Então, meu amigo, fechou. Fechou tudo. De outro lado, nós temos Bolsonaro com uma caneta Bic na mão, sempre ele disse isso, né? E hoje já é 20. Está faltando 11 dias. Muita gente espera que Bolsonaro venha a público, que faça isso, que faça aquilo. A gente está aguardando aqui, né? Acredito e sempre falo e repito, se ele não fala nada para o seu povo, será uma decepção para muita gente, porque o povo está esperando uma fala, uma atitude, sabe-se lá Deus o quê. Mas está faltando 11 dias. E a gente só vê do outro lado vitória, 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 vitória. Né? Essa que é uma realidade de hoje. Do outro lado, nós temos um Bolsonaro quieto e que ainda é o presidente da República e merece ser respeitado como tal. Mas ele tem aí 11 dias, pessoal. 11 dias. A partir do dia 1º de janeiro de 2023, pessoal, se ele ficar como está, Lula sobe a rampa e Lula já falou, e eu já mostrei para vocês hoje, 11 horas. Volta que você vai assistir o vídeo. Volta lá, 11 horas. Tá? O ministro da Justiça, Flávio Dino, futuro ministro, né? Estou falando se tudo ocorrer, né? Como o TSE programou. Já falou, né? Pessoas de frente a quartéis, levantar cartaz de Forças Armadas é crime e será processado e preso. É isso mesmo que você está ouvindo. O Flávio Dino, futuro ministro da Justiça de Lula, falou no programa Roda Viva. Pesquisa aí, se você acha que é mentira, pesquisa aí. Flávio Dino disse tal coisa lá no Roda Viva. Olha lá, ele fala com a boca dele, eu também já mostrei o vídeo. Qualquer um. Ele fala ainda, se você levantar um cartaz aqui falando assim, extraterrestres, ele fala bem assim, é engraçado. Se você levantar um cartaz falando de Forças Armadas, é crime e será processado como tal. É ele que fala, não é eu que estou falando. Então, veja, a partir do dia 1º de janeiro, meus amigos e minhas amigas, as pessoas que gostam de levantar cartazes e etc e tal, né, fazer alguns certos vídeos, então, vocês vê o que está chegando aí no dia 1º de janeiro. Nem sei se esse canal vai continuar no ar. Porque a partir, existe sim, já a fala aí de regulamentar as redes sociais. Ora, já estão tirando tudo. Já estão tirando tudo do ar. Vai regulamentar, fazer mais o quê? Proibir o ser humano de usar a internet? Será? Não sei, pessoal. Infelizmente estamos aí, né? Então, pessoal, é fake news que o Ministério Público Militar acatou prisão de Moraes, não cabe a ele, não cabe ao STM, não cabe ao STF. Uma casa apenas, Senado Federal. E tem uma coisa, pessoal, preste atenção, isso não é coisa rápida. Isso tem que passar por um processo de impeachment e leva ano, tá bom? Então, se qualquer pedido de prisão ou qualquer coisa de impeachment de um ministro, você vai enjoar de ouvir isso na internet. Olha, hoje passou pela comissão,
Amanhã vai ter a primeira votação, depois não sei o quê. É um processo longo, pessoal. Não é chegar lá, a polícia vai lá, pega o ministro, algema o cara e vai preso. Não é assim. Ah, doutor, você está defendendo o Moraes? Não, pessoal, eu estou falando da lei, é diferente. Eu seria um infeliz aqui, um irresponsável, se eu chegasse aqui e falava assim: olha, a polícia militar vai lá prender o Moraes. Eu seria um idiota aqui. Eu sou um advogado, pessoal, pelo amor de Deus. Tem canal aí que fala que a tropa de choque vai lá buscar o Moraes, vai algemar ele, e o povo fica gritando: é isso mesmo. Eu não sou, pessoal, covarde, mentiroso. Eu sou realista. Se você quiser ouvir verdade, eu falo a verdade. Tá? Eu falo a verdade. Falei aqui nesse canal, fui bombardeado de ataques. Não adianta, meu amigo, você levantar cartaz. O Alexandre, o Alexandre, Não adianta, pessoal. Você deixa de lado, eu estou falando você que está nas manifestações, você deixa de lado o senador, os senadores, o Senado. Você esquece que o Senado é o responsável. Você pula isso aí. Deu para entender, pessoal? Deu para vocês entender? As pessoas ficam lá levantando cartaz, Alexandre de Moraes, não sei o que, Alexandre de Moraes. O Senado fala assim, deixa aquele bobo falar, deixa ele falar, nós estamos quietinhos. A partir do momento que o povo, veja bem, eu não estou convidando ninguém para nada, que o povo descobrir que a força é dele e que dentro das quatro linhas só existe o Senado, aí é diferente. Aí é diferente. Se, tô falando se, pelo amor de Deus, hein? Nada de convocar ninguém, Deus me livre, eu não faço isso. Eu acho que você deve ir, voltar para onde você quiser. Se o povo apertar o Senado Federal, o Senado, esquecer, você aperta o Senado cobrando justificativa e providência. Aí o Senado fala, o povo descobriu que é nós, hein? Simples assim. Simples assim. E se você quiser, por exemplo, derrotar o presidente da República, por exemplo, seja ele quem for, você tem que cobrar. É a Câmara, meu filho, não é o Senado. É o presidente da Câmara que tem que colocar em evidência. Então, as pessoas, pessoal, elas ficam assistindo lives muitas vezes mentirosa e fica lá achando que um pode usurpar o outro. Não, existem as casas que são responsáveis. Enquanto isso, o povo está focado no lugar errado e deixa o Senado trabalhar tranquilo. E agora eles saíram de férias. Saíram de férias, acabou. A Câmara também está ali, vai tá sendo discutido agora a PEC da transição, só isso. Tranquilo, acabou. E o povo ficou o ano inteiro ali, Moraes, 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 Moraes e Moraes. A não ser que você quer que ele renuncie ao cargo, aí é diferente. Agora, se você quer uma via legal, é o Senado, não é você. Você deu para entender, pessoal? Então, as pessoas muitas vezes focam na coisa errada e quer o resultado. Se você fizer as mesmas coisas, terá os mesmos resultados. Bolsonaro falou, o dia que o Brasil perdeu, ele falou assim, se a gente usar a mesma receita, não consegue fazer um bolo diferente. Exatamente isso, tá? Exatamente isso. E as pessoas estão usando a mesma receita. Já viu que não vai dar, meu irmão? Procura outro caminho, tá? Porque mas é preciso ter conhecimento também, porque senão você acaba compartilhando fake news nas redes sociais e você vira uma chacota, uma chacota. Eu gravei um vídeo aqui falando do pastor Antônio de Paula, que ele falou que o Bolsonaro beira covarde, e ele falou, uma notícia de primeira mão, dezenas de pessoas aqui, advogado mentiroso. Advogado mentiroso, o pastor é um homem de Deus, e não sei o quê. Pode até ser um homem de Deus, mas que ele falou, ele falou. As pessoas não foram procurar saber se era verdade. Elas já têm ideologia que o cara é bolsonarista, que ele nunca iria trair o presidente. Traiu.
traiu tanto que falou. E nesse momento ainda tem gente que acha que isso não aconteceu. É simples. Se você for no Google e colocar vídeo do pastor Otton de Paula Bolsonaro, pronto. Você vai ver 200, 300 vídeos dele falando e as pessoas criticando ele. Então, pessoal, a internet está aí para você também pesquisar, né? Então, mais uma fake news que o ministro Alexandre de Moraes está com prisão em aberto, tá bom? Curta e compartilha. Minhas redes está tudo aqui para baixo. Me segue. Um abraço.